com o texto de Douglas Wilson, Minha Vida por Você. Quem tiver com o livro em mãos, é a página 130, a partir da página 130. Quem tiver com o livro, a partir da página 130. E o nosso texto base é o Salmo 133. Então nós vamos ler o Salmo 133 primeiro e em seguida começaremos nossa aula. Deixa eu só dar uma instrução antes de começar. É uma aula, não é uma pregação. Então vocês fiquem à vontade para levantar a mão, fazer algum tipo de comentário, pergunta, observação, certo? Fiquem à vontade para isso, para que possam participar. Vou pedir a Felipe, antes que escureça muito lá fora, liga as luzes todas, tá? Então, Salmo 133, para quem já está com a Bíblia aberta, mais um cântico dos degraus de Davi, que diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. O texto compara o que é a verdadeira união, a união entre os irmãos, com aquilo que acontece no Vale do Hermon. No Vale do Hermon, ele é regado por em uma determinada época do ano, quando as águas geladas lá de cima, elas derretem, formam um grande rio, e aquele rio vai descendo ladeira abaixo. Então ele compara isso com a bênção que é dada ao sacerdote Arão, que desce da cabeça, passa pela barba e por todo o corpo. Ou seja, a bênção de Deus começa pelo cabeça, que é Jesus Cristo. E todo o corpo bem ajustado é abençoado pelo cabeça, que está conectado à igreja. Então a nossa união, a partir de agora, quando nós formos tratar a respeito de união, resolução de conflitos em casa, nós vamos lembrar disso. Tudo que falarmos só é possível a partir de Cristo. Sem Cristo não há verdadeira paz no lar, porque Ele é o cabeça e Ele ordena a bênção do cabeça até o último membro do corpo. Então nós somos membros da igreja, somos membros de uma casa e dependemos de Cristo, o nosso cabeça, para sermos abençoados. Amém. Vamos orar antes de começarmos a nossa aula. Senhor, nós te pedimos, como fizemos agora há pouco, nas nossas muitas orações, clamando pela saúde, pelo trabalho, pelo emprego, pela justiça, pela família, e te dando graças também por tantas ocasiões que nós fomos abençoados por ti. Que o Senhor coloque a tua mão sobre nós agora, abrindo os nossos corações, os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais, para que nós possamos te ouvir, te enxergar e receber o Senhor por meio da tua palavra. Que isto que aprendamos aqui, Senhor Deus, estas questões práticas para a nossa vida, à luz da teologia que foi revelada na tua palavra, mude verdadeiramente, em primeiro lugar, a nossa forma de pensarmos, e depois mude a nossa forma de agir. É o que nós te pedimos no poder de Cristo, nosso Senhor. Amém. Existem dois grandes problemas quando o assunto é conflito em casa. São dois problemas que geralmente as famílias que não resolvem conflitos, elas se metem. Um é se meter em problema sem necessidade. É arrumar confusão onde não era preciso. É não ter paciência com o mínimo do erro do outro e já partir para a briga. Então isso é algo que nós devemos ter muita atenção. Muitas famílias, elas trazem problemas para o gabinete, que eu procuro um problema sério, depois de ouvi-los por 1 hora e meia, e eu não consigo enxergar uma causa que seja realmente uma causa séria a se preocupar. Não tem infidelidade,
muitas vezes não tem o desrespeito no falar, mas são pequenas coisinhas que vão se agravando, se agravando, se agravando, e de uma hora para outra eles pegam uma briga. Então, uma coisinha de nada, com outra coisinha de nada, ali estoura uma confusão. Então, um dos grandes problemas dos conflitos em casa, não só entre marido e mulher, mas também na relação com os nossos filhos, é não ter paciência com nada. Qualquer coisinha é motivo para brigar. E o outro grande problema no trato dos conflitos dentro de casa, em todas as relações que nós podemos ter dentro de casa, é quando a gente não quer ter conflito algum. É quando a gente foge de todo e qualquer conflito, porque a gente acha que o conflito é ruim em si. Então, como é que as pessoas agem nesse sentido? Especialmente o marido, o pai, ele olha para o problema, ele sabe que está errado, ele tem certeza que a obrigação dele é tratar aquele problema, mas ele começa a se enganar da seguinte maneira. Ele pensa, então, se eu for mexer com isso aí, a gente vai perder isso aqui. Ó. A gente está tão bem, a gente vive em paz, a gente brinca, se diverte, passeia. E se eu for tocar nesse assunto agora, isso vai acabar com a paz na nossa casa. A pergunta é, pode existir paz verdadeira quando um problema deixa de ser resolvido? Será que há paz verdadeira na tua casa quando você olha para os problemas se acumulando e não resolve? E eu lhe respondo, não, não há. Não há paz no lar em que tudo é motivo de confusão, e talvez esse chame mais a nossa atenção, porque todo mundo vê que aquele povo vive brigando, mas também não há paz no lar em que, havendo motivos para o conflito ser ensejado, porque o conflito, eu repito, eu vou explicar daqui a pouco, para um motivo ser ensejado, e ele não é somente tendo como objetivo que o clima fique bom, ambas as casas estão erradas. E por que eu digo que o conflito não é ruim em si? Porque Deus já esteve em conflito conosco. Porque Deus, ele era inimigo da igreja. Ele se declarou nosso inimigo por conta do pecado. E havia um conflito irremediável entre nós e ele, não fosse ele mesmo que tomasse a atitude. Sabe por quê? Porque ele é a parte superior. Se espera que o superior resolva os problemas. Então, apesar de Deus não ficar pegando briguinha com todo mundo, nem com os ímpios, ele não fica o tempo todo, por qualquer coisinha, mata um, derruba o outro, fulmina o outro. Deus não é assim. Mas ele não deixa nenhum conflito não ser resolvido. Deus resolve os seus problemas. Ele não é um ser irascível, melhor dizendo, mas ele também não é o pacifista. Portanto, se Deus é a referência para as nossas vidas, como pai, como marido, como chefe do lar, como absolutamente tudo, nós devemos ter nele a nossa referência. E a referência precisa ser esta: nós não vamos buscar o conflito desnecessário. A Bíblia diz, enquanto for possível, tende paz com todos. Ou seja, a nossa luta é para não ficar pegando briga de graça. Mas quando há algo errado, irmãos, nós não podemos fugir do conflito. O conflito é necessário para que haja paz. Segundo o livro de Samuel, capítulo 7, o texto diz assim: tendo Davi vencido todos os seus inimigos, houve paz em Israel. Ou seja, se Davi não vence os seus inimigos, o que é vencer? A vitória é a consequência da guerra, do conflito. Tem muita gente aí fazendo um paralelo com a situação do Brasil, que Vinícius trouxe aqui para o nosso momento de oração. Tem muita gente dizendo assim, rapaz,
O que é que tem o governo lá de fora se meter no problema do nosso país? Está arrumando confusão de graça. Mas o superior, lembram? O superior tem a obrigação de ajudar o inferior. Quem tem mais força tem a obrigação de ajudar quem tem menos força, mesmo que não diga respeito à minha casa diretamente. Os Estados Unidos formam uma nação que tem um papel mundial muito superior a de uma nação isolada. Então, é necessário que você, sendo, né, aqui na posição deles, é necessário que eles respeitem a soberania dos países. Deixa eu fazer um pequeno adendo aqui. Terminada a Segunda Guerra Mundial, quem foi que venceu? Na verdade, quem venceu a primeira e a segunda? Não foram eles? Eles tinham tomado muitos territórios. Eu pergunto a vocês, por que eles não ficaram com os territórios? Eles devolveram os territórios a todos os países que eles tinham tomado. Eles tomaram porque era necessário e devolveram porque não eram deles. Então, essa ideia de imperialismo, né, do tio Sam, essas coisas, isso é conversa de esquerdista. Mas se você olhar para a história, sem ter esses apegos apaixonados políticos, só olhar, eles já ajudaram muitas vezes o mundo a não viver em guerra. Mas sabe como eles ajudaram? Com a guerra. No nosso caso, está muito bom. É uma guerra tarifária ainda. Porque pode ser que isso escale para uma guerra militar. E aí, imagina o nosso exército. Eu não preciso falar sobre a situação das nossas forças armadas. Imagina o nosso exército entrar numa luta com a maior potência bélica do mundo. Não vale a pena, né? Mas me parece que eles estão dispostos ao conflito para que o nosso país possa ter paz. Evidentemente, eles têm os seus interesses próprios, porque uma tomada de decisão nunca é isolada. Nenhum de nós toma uma decisão por um motivo só. Você toma decisão por vários motivos. Mas um dos grandes motivos, claros, para nós mesmos, é não permitir que a nossa situação degenere ainda mais do ponto de vista institucional. Irmãos, quantas vezes os pastores já foram impedidos de falar? Ameaçados, não faz muito tempo, para não achar que é exagero da minha parte. Os irmãos lembram do que fizeram com o pastor Robson da Igreja Nova Vida? Lembram? Por uma declaração dele? O Ministério Público foi para cima dele. Lembram disso? Não faz muito tempo. O Ministério Público foi para cima de um pastor, porque eu reputo ser um homem correto, um homem bíblico que estava pregando no meio do sermão. Ele fez uma aplicação que eles não gostaram e foram para cima do pastor. Não faz nem 2 anos isso aí. Foi no período da pandemia ali. Então, nós estamos numa situação que não é fácil. E o maior precisa, muitas vezes, ir para o conflito com o menor para poder resolver. Portanto, irmãos, na nossa casa, o conflito nem sempre é o problema. É um problema quando ele é provocado desnecessariamente. Aí você tira a paz da sua família por falta de paciência, por falta de sabedoria. Mas não ir para o conflito quando ele é necessário, simplesmente para que a sua família viva uma falsa paz, é fazer o mesmo que os profetas do Antigo Testamento, que foram amaldiçoados por Deus, lá, como diz o profeta Jeremias, eles dizem paz, paz, quando não há paz. E eles foram amaldiçoados por isso. Então, olhe para a sua casa agora, eu digo isso mentalmente, evidentemente. Imagine sua casa, imagine os conflitos que vocês têm e avalie. Os conflitos da minha casa, em primeiro lugar, eles são provocados por falta de sabedoria, de habilidade ou de paciência minha ou do meu cônjuge, porque lembre, a paz do nosso lar depende do cabeça.
Salmo 133. A paz sempre vem do cabeça. Quando a casa está um terror, a culpa, em última instância, é do homem. Não tenha dúvida, a culpa, em última instância, de tudo que acontece de ruim na nossa casa, é do homem. Então, tendo feito esta primeira análise, e não precisa me falar, só faça na sua cabeça, já tem um caminho para seguir. Agora ou ter mais cuidado para que as situações na nossa casa não escalem para um problema maior desnecessariamente. Pedir a Deus sabedoria, olhar para os princípios da palavra e ver quando vale, quando não vale a pena o conflito. E, ao mesmo tempo, se você tem sido negligente em momentos que necessitavam do conflito, os irmãos precisam pedir mais coragem ao Senhor e sabedoria para saber exatamente quando intervir num problema da casa. Evidentemente, vocês têm ainda um outro passo a dar, que é pedir ajuda aos presbíteros da igreja, aos pastores da igreja. Okay? Então, esse é o nosso primeiro ponto. Nós precisamos partir desta introdução. Cuidado com os conflitos desnecessários provocados e cuidado para não fugir do conflito necessário. Porque a gente só tem paz verdadeira em casa quando nós vencemos os nossos conflitos. Então vamos lá, agora vamos para o que o livro diz, ponto a ponto. Página 130, para quem quer acompanhar. Crianças à mesa. É o primeiro ponto do pastor Douglas Wilson. Ele vai fazer uma comparação, não da mesa simplesmente, mas da mesa do Senhor com a mesa da nossa casa. E ele diz o seguinte: na mesa do Senhor nós dizemos que nós somos um corpo. Nós estamos tomando e comendo o corpo de Cristo. E aquilo ali nos une. É a igreja comendo um pedacinho de um único pão. Ou seja, nós estamos unidos naquela refeição. Essa união é a união daqueles que estão em paz com Deus e uns com os outros. As nossas crianças, elas não tomam do pão e não bebem do cálice, mas elas estão conosco no culto, e por isso que é tão importante. E a reforma protestante, assim como o período puritano, bateu muito nessa tecla de que as crianças que são filhas do pacto estejam conosco no culto, para que elas possam participar de cada uma das partes do culto, de acordo com a capacidade que elas têm, e aprendam aquilo que lhes é possível aprender de acordo com a situação em que elas se encontram. Então, por exemplo, você pode, durante o sermão, para crianças maiorzinhas, pedir para que elas anotem pontos do sermão para que você cobre depois. Agora, qual é o perigo? É que ele começa a desenhar, a brincar. Então, você tem que ter cuidado para ver o que é que ele está fazendo. Mas eles podem, sim, aprender dessa maneira, prestando atenção, anotando, para que isso seja motivo de conversa, ou depois do culto, ou no próximo culto doméstico. Isso é muito válido. E as crianças aprendem também a cantar os salmos. Muitas nem leem ainda, mas elas ouvem os pais cantando e cantam com os pais. Participam do culto. Ou seja, ouvem a palavra com a capacidade que tem, cantam a palavra com a capacidade que tem e participam da ceia com a capacidade que tem. Eu vou explicar como isso é possível. Porque não tem um elemento de culto que as crianças não participem. Elas não participam comendo do pão e bebendo do vinho, isso é diferente. Mas elas estão aqui, estão participando. Nós devemos ensinar que aquele momento é um momento de comunhão, não é assim que a gente chama? Um momento de comunhão. Geralmente as igrejas evangélicas falam de comunhão quando a gente está junto, né? Daqui a pouco vai ter um lanche, um momento de comunhão. É um momento de lanche, a gente chama de comunhão também, sem problema. Mas o momento mais explícito da comunhão dos santos é a ceia do Senhor. E você precisa fazer comparações dessa comunhão com a comunhão que nós devemos ter em casa. E quando os seus filhos, que são irmãos, começarem a brigar, porque eles vão discutir em algum momento, vocês vão lembrá-los da ceia do Senhor e dizer como é que vocês vão participar um dia da ceia se vocês
não respeitam nem o irmão de sangue. Como é que vocês vão ter comunhão com os irmãos da igreja se vocês não têm comunhão nem com o irmão de sangue? Ele diz assim: isso significa que as crianças devem aprender a ver o corpo de Cristo em seus irmãos. Um bom ponto de partida são seus irmãos e irmãs de sangue. À medida que se arrependem de uma querela no carro a caminho da igreja, eles estão discernindo o corpo. Quando vem a própria família no banco e outras ao longo do templo, estão discernindo o corpo. Veja, quando a gente desfaz uma briga entre os nossos filhos, eles estão aprendendo a ter comunhão no corpo, a viver no corpo. Mas quando o teu filho, participando do culto, ele está, no caso aqui não é banco, né, mas numa fileira, e na outra fileira tem outra família, eles estão fazendo o quê? Eles estão discernindo o corpo. Nossa família vive em uma unidade familiar, e aquela família do lado de lá vive em outra unidade familiar. Mas quando a gente se senta aqui nesse lugar, ao contrário do que fazemos durante os dias da semana nas nossas refeições, aqui nós repartimos o mesmo pão. Porque aqui nós somos uma única família. Eles aprenderam em casa a respeitar os irmãos e os pais, a viver em unidade. E aprendendo esta unidade no embrião de igreja, que é a família, eles vão chegar na igreja e aprender o que é respeito ao pastor e o que é respeito aos seus irmãos. Porque quem desrespeita os seus pastores e desrespeita os seus irmãos não são pessoas que tiveram boa educação. Não são pessoas que tiveram... Não imagine, irmãos, que uma pessoa que chega, bota o dedo na cara do pastor, vai para cima para discutir com o pastor, fala mal do pastor por trás, faz grupinho para falar da liderança da igreja. Vocês acham que essa pessoa viveu o quê na casa dela? Um mar de rosas. Vocês acham que o pai desta pessoa era um homem íntegro e cuidadoso, ao ponto de dizer: parem de fofoquinha quando o irmão estava fofocando com a irmã sobre um amiguinho? É impossível. É impossível. Os fofoqueiros da igreja são fofoqueiros em casa. Os disseminadores de maledicência na igreja aprenderam em casa. Os briguentos da igreja trouxeram isso de casa. Os que não respeitam as autoridades é porque não respeitaram as autoridades em casa. Sabe, porque até os ímpios sabem disso. Eu vou começar a dizer, vocês vão completar. Costume de casa, vai à praça. E vai para a igreja também, não é só para a praça, não. Costume de casa, vai para a igreja, vai para a praça, vai para o trabalho, vai para todo canto. E você pode se perguntar: poxa, o pastor está dizendo isso aí, eu sou adulto e eu vivi isso na minha casa. Sim, mas você é adulto e crente. Então, sendo adulto e crente, você não tem que viver preso aos problemas da sua família durante a sua criação, não. Ora, você não é livre? Então, se liberte também dos seus problemas do tempo da educação. Mas o que geralmente os crentes briguentos, quando são pegos, briguentos, fofoqueiros, tudo que eu falei, são pegos num pecado e são levados a ter que se explicar, sabe o que eles dizem? É porque você não sabe como foi a minha criação. Poxa, mas você tem quantos anos? Você tem 7 anos, se você tiver 7, 8, eu vou ter paciência com você. Mas você tem 30, 50, 70 e está agora ainda dando desculpinha dos problemas da tua criação, pelo amor de Deus. Isso é vitimismo. Um adulto, ele olha para os problemas da vida e ele resolve os problemas da vida. Porque sabe quem não resolve o problema da vida?
Quem é que não consegue resolver os problemas da vida e por isso precisa de um terceiro? Criança. É criança que não sabe resolver os problemas da vida. Se você bate no peito para dizer eu sou independente, eu sou uma mulher, eu sou um homem, então resolva os problemas da sua vida, incluindo os da sua criação. Pare de se esconder nesse tipo de subterfúgio barato. Ah, foi minha criação, meu pai me criou assim. Agora o problema é seu. Quando alguém diz assim, problema teu, não está mentindo, não. É problema teu mesmo. Não é problema mais do teu pai. Talvez ele não esteja mais nem aqui. E citar o nome dele seja uma falta de respeito com a memória do teu pai. Seja adulto e resolva. Agora, como? Ouvindo, se libertando dessas amarras terríveis, pedindo ajuda, estando disposto a resolver. Agora, se você tem filhos pequenos, lembre do que Douglas Wilson falou aqui. Ninguém vai discernir o corpo se não discernir em casa. Eu sou eu, ela é ela. Tem duas filhas, dois filhos, um quer a mesma coisa que o outro. E você sabe que um precisa de uma coisa e o outro precisa de outra. Não dê. Não dê. Não existe essa história de que deu para um, tem que dar para o outro. Não, você dá para um que um precisa e dá para o outro o que o outro precisa. E ele precisa discernir o corpo, dizendo o seguinte: meu pai e minha mãe têm autoridade e sabedoria para saber o que eu preciso e o que minha filha, minha irmã, meu irmão precisam. E você ensina, não queira o que é dele, e ele também não vai querer o que é seu. Cada um tem o que deve ter, segundo a sabedoria dos seus pais. Isto é discernir o corpo, aprender em casa a discernir o corpo. Porque quando chegar aqui, ele não vai ficar procurando qual é o carro que o irmão chegou para ficar de kikiki. Qual é a marca da roupa, do sapato, da roupa, sei lá de quê, que fulaninho chegou na igreja. Não te importa, sabe por quê? Porque você aprendeu lá na tua casa que o que é dele, o que é meu é meu. E você está ensinando ao seu filho, em primeiro lugar, o 10º mandamento: não cobiçarás. Não cobiçarás. Como é que resolve o conflito? Eu resolvo primeiro o meu. Se eu tenho conflitos em mim, eu preciso resolver os meus, porque eu sou adulto. Quem não resolve o problema é criança. Adulto resolve o problema. Eu resolvo os meus. Quando eu não consigo, eu peço ajuda, mas eu vou resolver. Agora, os das crianças da minha casa, eu vou ajudar a resolver. Eles vão aprender a ser unidos, não brigar, porque o corpo de Cristo é unido. Depende de quem? Do cabeça. E eles vão aprender o que é de um e o que é do outro. Por quê? Porque eles precisam discernir o corpo. Alguma pergunta até aqui? Comentário? Não? Então vamos lá, página 131, lealdade. Como ocorre que com qualquer assunto há um jeito certo e um errado de se entender lealdade. Isso significa que é muito importante ensinar corretamente os princípios de lealdade aos filhos. Obviamente, toda lealdade a criaturas está estruturada hierarquicamente com nossa lealdade a Deus, como sendo a única lealdade absoluta. Mas quando consideramos as lealdades terrenas, a família, a igreja, a comunidade e assim por diante, as coisas sempre se tornam confusas. Veja só, lealdade absoluta você só deve a quem? A Deus. Lealdade absoluta só a Deus. Porque Deus é perfeitamente confiável e merecedor da nossa lealdade, da nossa fidelidade. Mas as outras lealdades, elas devem ser pensadas sempre em referência a Deus. Lealdade à tua esposa, lealdade aos teus filhos, lealdade ao teu marido, lealdade aos teus amigos, lealdade à igreja, lealdade aos pastores, lealdade à empresa que você trabalha. Lealdade é um princípio, é uma virtude que deve ser cultivada pelos crentes. Mas esta precisa ser nunca absoluta, sempre relativa. Vamos tentar entender isso. O pastor está relativizando lealdade, é necessário. Sabe por quê? Porque
você nunca vai se decepcionar com Deus, mas você sempre vai se decepcionar com o teu próximo. Você muitas vezes vai se decepcionar com seu marido. O marido sempre vai se decepcionar, algumas vezes, com a esposa, com os filhos, com a igreja, com o pastor. E sabe aquela ideia que o pessoal diz assim, rapaz, olha, escutei uma história de fulano de tal, uma pessoa que admirava tanto, olha, eu estou arrasado, eu vou para casa chorar. Tem gente que é meio exagerada assim, né? Eu vou dormir, eu vou me trancar em casa, porque o que eu ouvi... Peraí. Que lealdade louca é essa que você tem a essa pessoa? Que estima é essa que você tem a respeito dessa pessoa? Que o erro dela te faz simplesmente entrar em depressão. Esse tipo de reação, irmãos, fala muito mais a respeito de quem reage do que a respeito de quem age. Sabe por quê? Porque você não colocou as coisas no devido lugar. Você se decepcionou sobremaneira porque você esperou algo que a pessoa não pode. Irmãos, não é que ela não quer, simplesmente, é que ela não pode te dar. Não pode. Por que o ciúme não é proibido num casamento? Alguém pode me responder isso? Porque ciúme não é um pecado. Quem acha que é, lembre, Deus diz assim, eu sou Deus ciumento, zeloso. Por que ciúme não é pecado no casamento? Ninguém. Então ciúme é pecado. Para vocês era pecado, vocês nunca raciocinaram a respeito. Ciúme não é pecado, sabe por quê? Porque Deus sabe quem nós somos. Então você precisa ter ciúme da tua esposa. Você precisa ter ciúme do seu marido. A palavra grega para ciúme é zelos. Não é parecido só na forma de falar, não. É zelo mesmo. Ciúme é zelo. Agora, ciúme doentio é o desvio do zelo. Não seja ciumento a ponto de você não permitir que a pessoa viva, porque isso é uma escravidão. Mas seja zeloso por aquilo que é seu. Por que você precisa ser tão zeloso? Porque a pessoa que está com você é um pecador. E se é um pecador, precisa estar sob a supervisão de alguém. Os maridos devem estar sob a supervisão das suas esposas, as esposas sob a supervisão dos seus maridos e os filhos sob a supervisão dos pais, os membros da igreja sob a supervisão dos pastores e os cidadãos sob a supervisão do governo. Não é esta a estrutura da nossa sociedade dada por Deus? Deus é Deus zeloso. Seja leal, mas não seja tolo. Seja leal, mas não seja tolo. Porque quando você é negligente no zelo que você deveria ter a pessoa que você diz que ama, e a pessoa vai se afundando num problema, e você fica olhando e diz assim, não vou falar não, porque eu não sou ciumento. A pessoa chega no fundo do poço, comete uma bobagem. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que a culpa é totalmente dessa pessoa. Não estou retirando a culpa do outro, pelo amor de Deus. Mas a negligência nesse ponto é muito perigosa. Porque você desconsiderou quem o outro é. E quando nós ficamos sabendo, irmãos, de notícias tristes, terríveis, muitas vezes a gente sabe disso na igreja. Alguém que a gente estimava tanto. Primeiro, assim, se for uma conversa entre pessoas, um está falando do outro, o que a Bíblia diz é não se meta em fofoca. Primeiro, não é nem não se decepcionar, não se meter em fofoca. Se não é da tua conta, não te mete, não queira saber.
Mas, às vezes, é um caso que já foi julgado, uma questão que já, público e notório, já trouxe para a igreja, o caso está resolvido. Não te decepcione tanto assim. Porque talvez você teve uma lealdade a essa pessoa, uma admiração por essa pessoa que ela não merece. E eu vou repetir, não é que esta pessoa não merece, é que ninguém merece. Ele diz assim: se os filhos crescerem como individualistas, sempre irão querer fazer escolhas por si próprios. Isso significa que serão leais apenas à sua própria opinião. Essa atitude também necessita submeter-se à imperfeição. Mas quando a coisa imperfeita é a própria opinião do individualista, tais imperfeições são muito mais difíceis de serem percebidas por eles. Quando não há confronto à opinião de alguém dentro de casa, essa pessoa vai crescendo individualista. E ela só é leal a uma coisa: a opinião dela. Crianças que não são contrariadas nas suas opiniões. Se é que criança tem opinião. Eu fico realmente impressionado. Como se dá muita abertura para a opinião das crianças. Eu não estou desmerecendo as crianças. Eu não estou sendo grosseiro com as crianças ao dizer que elas não têm opinião. Estou protegendo as crianças. Quando você tem um problema sério na sua casa, chama teu filho de 10 anos e diz assim: meu filho, nós somos amigos, senta aqui para a gente conversar, papai está precisando tomar uma decisão, o que é que você acha? O que você fez ali? Você é um velho barbado de 40, 50, 60 anos, sei lá. Não está conseguindo resolver o problema. Aí você imagina que o coitado de 10 anos vai resolver. E nessa tolice de colocar sobre a criança essa responsabilidade, o coitado talvez fique impressionado com aquilo ali. Começa a ficar com pena do pai. E o bichinho vai ficar triste pela situação que o pai está passando. Aí eu lhe pergunto, é próprio de uma criança esse tipo de tristeza? Não é próprio. A criança não deve se meter nos problemas de casa por um motivo óbvio, porque ela é criança, ela precisa brincar, estudar, aprender, mas não ser exposta a uma situação como essa. Não exponha os seus filhos aos problemas de casa. Proteja os seus filhos dos conflitos de casa, a não ser quando os conflitos dizem respeito a eles. Quando é desobediência do teu filho, você não tem como tirar o seu filho do conflito. Ele está no conflito. Mas isto é próprio da natureza da criança não resolver, mas ver a solução acontecendo. Resolva. Quando ele está brigando com o irmãozinho, aí ele está envolvido no problema. Mas em todo e qualquer outro caso de problema de casa, não traga problema para o seu filho. Seu filho não tem opinião. Eu acho que seria melhor resolver. Minha filha, meu filho, quando você crescer, você vai poder dar suas opiniões. Agora, papai não quer saber sua opinião. Meu Deus, que homem grosso. Não é grosso não, eu estou protegendo minha filha de um problema que não diz respeito a ela. É uma perspectiva de vida errada que nós temos. Continuando, ele fala sobre, na página 132, o trabalho do detetive. Uma observação rotineira relacionada com o fato de ser pai ou mãe é quantas profissões estão reunidas nesse mesmo papel. Cozinhar, limpar, ensinar e assim por diante estão inclusas. Meu foco aqui é criar filhos também. Meu foco é que criar filhos também inclui o trabalho de um detetive, os procedimentos de um tribunal e as diretrizes de uma
sentença. Deixa eu explicar o que é que ele vai dizer logo em seguida. Porque trabalho de detetive não é para ficar investigando dentro de casa, não. Não é isso. Ele está dizendo que quando há uma dúvida em casa sobre um determinado problema que aconteceu, antes de ser muito rápido no gatilho, o pai e a mãe precisam investigar quem tem razão. Às vezes, na ânsia da disciplina, você disciplina de maneira injusta. No calor da emoção, tá lá os dois se pegando, você vem, pá, bate, é igual a polícia, bate para depois saber quem estava errado. Você não é polícia, você é pai e mãe. A polícia, inclusive, hoje em dia, traz até câmera, né? Vou discutir isso aqui, não, mas o objetivo que é declarado é para que eles não batam de maneira indevida. Essa semana, inclusive, aconteceu uma tragédia. São Paulo aconteceu uma tragédia, não sei se vocês viram. 2 policiais, um da rota e um policial civil. Eles estavam cercando uma favela. Só que a rota veio por um beco. A rota é uma polícia de elite da Polícia Militar de São Paulo. A rota vinha por um beco e o policial estava filmando. E a Polícia Civil veio por outro beco. Vocês sabem como é beco de favela, né? Você não vê quase nada. Quando o policial da rota chegou numa esquinazinha entre casas, ele botou a cabeça e viu um cara armado vindo de lá para cá. Ele simplesmente sacou a arma e pá. E o cara é polícia. Matou o coitado do policial. Um policial matou outro policial com 3 tiros. Porque ele não investigou bem quem vinha do lado de lá. Foi fogo amigo. Cuidado com fogo amigo dentro de casa. O sujeito estava tentando resguardar a vida dele. É difícil você julgar a situação que ele estava ali. Vocês perceberem no vídeo, é muito complicado. Mas é complicado também discernir quem está com a verdade em casa. O que foi que fez com que um policial matasse o outro? Foi a angústia de tentar resguardar a vida dele. Só que, meu irmão, os problemas da nossa casa não são os problemas que estão colocando a nossa vida em risco. Você não vai morrer se você não agir imediatamente. E isso não diz respeito só à ação com os filhos, mas inclusive um cônjuge com o outro. Não precisa de tanta pressa assim. Talvez você assassine, espero que não literalmente, mas assassine a alegria do outro. Assassine o dia de alguém. Porque você é rápido demais no gatilho. A pessoa vem falar um negócio, você já assim, pá, é só pancada. O coitado do outro lado cai só o caco. Só que o coitado do outro lado é tua esposa, é teu filho, é teu marido. Cuidado. A gente precisa investigar mais. Não é se tornar um detetive o tempo todo, procurando cada minúcia do erro. Não é isso que eu estou falando. Mas é parar para julgar melhor a situação. Os ímpios fazem isso, ou faziam no Brasil há um tempo. Né? Você tinha direito de constituir um advogado de defesa, aí vem um promotor para lhe acusar, aí tem um juiz, aí tem um jurado. Você vai ter direito a se defender. Mas às vezes em casa ninguém tem direito a se defender, não. É só pancada. E esse tipo de conflito, irmãos, não tem vencedor.
O conflito onde você não sabe nem se está certo, não parou nem para pensar se está certo, não tem vencedor. Dentro de casa, está todo mundo perdendo. A discutir com minha esposa, venci. Venceu o quê? A gente vence quando ela se convence, se ela estiver errada, de que estava errada. Só que quem vence é a casa, não sou eu. É a família. E se ela me vencer, no sentido do argumento, não fui eu que perdi, foi minha casa que ganhou. Agora, precisa ter humildade para isso, né? Humildade. Investiguem mais, para serem mais justos no momento do conflito. Página 133, ainda falando sobre detetive, só que ele diz assim, detetive de oração. Os pais devem usar a oração como ferramenta investigativa. Às vezes não dá para saber. O problema é sério, você não sabe quem está certo e quem está errado. Ora. Ore e peça a Deus discernimento para tratar os problemas de casa. Porque a sabedoria que a gente não tem, Deus tem, e Ele dá a todos que o pedem. Ore e peça a Deus para tratar esses problemas. Uma outra questão que ele fala é a respeito da disciplina que o filho sente falta. Essa reunião a gente acaba recebendo aqui, ao mesmo tempo, famílias que são da igreja e são da escola, né? E no trabalho da escola, no ministério que Deus me deu, pastoral, que se estendeu esse ministério dentro da escola, a gente percebe, irmãos, quando crianças chegam aqui e são revoltadas, né? Tem aquela descrição da fulana, a menina é revoltada da vida. A expressão é essa, revoltado da vida. Eu não tenho dúvida nenhuma de dizer a vocês que em 100% dos casos, a criança só precisa de uma coisa: limite e atenção. Quem trabalha aqui na escola sabe que nós já tivemos alguns casos assim, uns bem recentes, inclusive. Que um pai foi motivo de oração nas nossas reuniões de oração. Quem frequenta a reunião de oração sabe disso. O pai chegou para mim e disse: eu vim aqui porque disseram que era a escola que podia me ajudar, mas pastor, eu tenho pena do senhor. Eu não estou querendo matricular porque eu tenho pena do senhor. Estou vendo que o senhor tem boa vontade, mas o senhor não conhece meu filho, não. Eu não vou contar a história toda, é longa, a gente já está no horário avançado. Mas atenção e limite foram necessários para que em menos de 2 semanas o pai viesse conversar comigo aqui e dizer: pastor, eu não sei exatamente o que o senhor fez, mas ele está muito melhor. Eu não sei o que foi que aconteceu, mas ele está muito melhor. As crianças clamam por disciplina. O que essa criança estava fazendo era pedindo, pelo amor de Deus, alguém me tire dessa confusão. A cabeça de uma criança assim é uma confusão só. Limite e atenção. Falta atenção e falta disciplina. Quando você dá isso, a criança volta para o lugar dela. Porque os nossos filhos, nossas crianças são seres criados da mesma matéria. Como é que alguém chega para mim e diz assim: não, fulano não tem jeito? Mas peraí, não tem jeito? Um guri de 5 anos, de 6, 7 anos, não tem jeito? Tem jeito sim. Porque eles são feitos da mesma matéria que nós somos. Então, o que a gente não pode é ter medo de enfrentar os problemas em casa. Mas teu filho tem jeito. Você tem. Você tem jeito, eu tenho jeito. Quanto mais os nossos filhos que são menorzinhos, né? Outra questão que eu queria tratar com vocês aqui, a gente já está se encaminhando para o fim,
são os pecados dos pais. Os pais são tão pecadores quanto os filhos, e debaixo da mão de Deus, os pais são tão filhos quanto os filhos. Nós somos tão filhos quanto os nossos filhos. E nós pecamos também. E às vezes a gente peca contra o nosso filho. Aí quando ele peca, disciplina. Mas quando a gente peca, é claro que ele não vai bater na gente, né? Mas a gente não pede desculpa. Peça desculpas ao seu filho. Você fez um julgamento errado a respeito dele, peça desculpa, qual é o problema? Não seja uma pessoa que vive se desculpando, porque ninguém dá credibilidade a quem vive pedindo desculpa. Mas quando for necessário, chame seu filho, sem se humilhar. Sem se humilhar. Sem fazer firula. Chororozinho, não precisa disso. Chama teu filho, respeita ele. Meu filho, o que papai fez foi errado. Eu não deveria ter lhe julgado assim. Você estava certo, eu estava errado. Você me perdoa? Perdoa. Pronto, acabou. Agora, sabe qual é o problema da nossa época? Isso é muito ensinado. Não é só na igreja, não. É ensinado lá fora, em todo canto. Só que aí, para pedir desculpa, aí o pai tem que ir lá chorar, se ajoelhar. Sem palhaçada, irmãos. Sério. Vai lá e pede desculpa a teu filho. Ele te desculpou. Está resolvido. Quanto às brigas, voltando, né, para a questão de brigas entre filhos, mas eu quero tratar de outra perspectiva agora. Às vezes a gente minimiza as discussões dos irmãos. Estou me referindo aos irmãos de casa, certo? Isso aí, o que é que a gente diz com briga de irmão? Isso é coisa de irmão. É claro que é coisa de irmão. Às vezes é banalidade mesmo. Não deve estar dando um peso desnecessário toda hora, não. Mas preste atenção. O que é que geralmente causa as brigas dos teus filhos? Às vezes é inveja. Provoca um ao outro porque um ganhou uma coisa e o outro não ganhou. Aí vai lá e provoca. Você lembra que eu disse? Ensina o teu filho a ele ter o que tem e ser grato por isso. Ele não tem que ter o que o irmão tem. Por exemplo, se tu tem um filho menino e uma menina, tu vai dar uma boneca para os dois? Não. É um carrinho para um, uma boneca para o outro. Se teu menino quer brincar de boneca, você vai dizer, não pode, meu amigo. Por quê? Porque você é homem. Então pense nesse exemplo para muitas outras coisas. Tua filha está precisando de roupa e o teu filho não está, não tem que comprar para os dois, não. Compra para quem está precisando e o outro espera. Agora, quando chega em casa com um presentinho para um e o outro fica com raivinha e vai lá pegar a briga, aí é peia em quem pegou briga, para deixar de ser invejoso. Para deixar de ser invejoso. Agora não faz isso não, vai lá e compra para o outro também. Tu está se escravizando. Em primeiro lugar, tu está se escravizando. Toda vez que tu for comprar uma coisa para um, tu tem que comprar para o outro. Não tem. Criancinhas que estão aqui me ouvindo, tá vendo? Estão ouvindo aí? Seu pai, sua mãe não tem obrigação de comprar uma coisa para um e comprar para o outro. Não tem. Eles têm a obrigação de trabalhar para não deixar faltar nada em casa. O que vocês precisam, não o que vocês querem. O que precisam e o que não querem. Agora, é preciso investigar o coração. Tem um livro do pastor, não sei se é Paul Tripp ou Ted Tripp, que é Pastoreando o Coração da Criança. Essa expressão é fantástica. A gente não educa filho, não. A gente pastoreia o coração dos filhos. É invejosinho? É ciumento. Aprender aqui o que é que a gente tem aqui para ciumento, para invejoso, para fofoqueiro.
É assim, irmãos, que a gente vai fazer com que essas crianças futuramente não deem problema na igreja, no trabalho. Se lembra do fofoqueiro da igreja? Era fofoqueiro aonde? Lá no tempo da casa dele, que o pai deixava. Ou o pai e a mãe eram dois fofoqueiros também. Eu penso logo isso. Fofoqueiro na igreja pode ir atrás. O pai e a mãe eram fofoqueiros também. Se não era, era negligente. Porque costume de praça vai à praça. Não é versículo, não. Costume de casa vai à praça, mas é inspirado na Escritura. É quase bíblico. Muitos pecados são menos sintomáticos e chamam menos atenção do que uma febre de 40 graus. Tais pecados incluem coisas como inveja, rivalidade, ofensas, ressentimento. No lado oposto, os pecados dos pais incluem favoritismo, negligência. Tenham cuidado com isso aqui também. Ser teu filhinho favorito. Você vai estragar um filho e vai suscitar a raiva do outro. Tratem seus filhos por igual neste sentido, com o mesmo amor que eles precisam. E por fim, as detestáveis comparações. Por fim, mas não menos importante. Se tem uma coisa que mata qualquer um, é Bruno chegar para Liz e dizer assim: Bela nunca faria isso. Evinha, Lia nunca faria o que você fez. Meu Deus do céu. Lia e Bela são referências, né? Primeiro você referendou uma coisa que não existe. Quer dizer que teu outro filho é a referência. Não coloque teus filhos como referência da tua casa. A referência da tua casa, se tiver uma humana, é você e sua esposa. Você e sua esposa. Comparação não é pecado. O problema é com quem você compara. Não compare um filho a outro filho. Compare um filho ao que a Bíblia diz. Meu filho, a Bíblia não aprova o que você diz. Veja o que a Bíblia diz e veja o que você fez. É uma comparação? Não é. Mas essa não é pecaminosa, não. Essa é excelente. É excelente. Agora, pegar um filho, pegar um amigo, fulaninho é muito melhor do que você nisso aqui. Está acabando com o coração do teu filho, exaltando o outro desnecessariamente. Um dos mais atrozes pecados cometidos pelos pais contra os filhos é o de compará-los uns com os outros. Por que você não pode ser mais obediente como sua irmã? Seu irmão mais velho jamais teria feito isso. Os filhos que estão sendo disciplinados precisam ser comparados, mas não com o outro irmão. O padrão deve sempre ser a Escritura. Se, por exemplo, o filho é disciplinado por mentir e ele é corrigido porque a Escritura aplica esse padrão a cada um de nós, não há parcialidade alguma. Mas se o filho ouve que a irmã nunca mente, então os pais estão criando uma série de grandes tentações. Primeiro, estão semeando discórdia entre os irmãos, o pecado que Deus odeia. Segundo, estão criando a tentação de que a criança, sob disciplina, despreze o julgamento dos pais como sendo tendencioso e parcial, um desprezo justificável, diga-se. E terceiro, quando os pais deixam de lado o modo divino de administrar justiça aos filhos, não devem ficar surpresos quando outras formas grosseiras de injustiça se manifestam na família. Eles vão fazer a mesma coisa. O guri diz assim: você não é mais meu pai. Eu gosto mais do pai de fulaninho. Ele está fazendo a mesma coisa, né? Comparando você a um pai mais legal, uma mãe mais legal. O negócio é o seguinte, ele tem 5 anos, 6 anos. Você não. Em todos esses casos, irmãos, para a gente finalizar, em todos esses casos, nunca se esqueçam daquilo que eu falei no começo. Em primeiro lugar, a paz depende do cabeça.
Salmo 133. A bênção, ela vem do óleo que escorre pela cabeça, passa pelas barbas, desce pelo corpo. A bênção da igreja vem do cabeça, não é da cabeça, é do cabeça da igreja, que é Cristo. A bênção da igreja não depende nem dos presbíteros da igreja, nós não somos os cabeças da igreja. A liderança da igreja é outra coisa, mas a bênção de Deus depende do cabeça, que é Cristo. A bênção da casa depende do cabeça, do pai e como auxiliadora da mãe. Se não tem paz na sua casa, a culpa não é do teu filho, não. É tua. Tendo dito isso, fujam de conflitos desnecessários. Não seja briguento, como a gente diz aqui no Nordeste, arengueiro. Você precisa ser sábio e perceber qual é a briga que você precisa ir para cima, o conflito que precisa ser tratado. Agora, o que precisa, meu irmão, só saia quando resolver. Só saia quando resolver. Seja briga entre os filhos, inveja, discórdia, disse-me-disse, fofoca, vá para cima. Resolva. Ah, está na hora de sair para o trabalho. Problema do trabalho, vai ficar para depois. Agora eu só saio quando a minha casa estiver em paz. O sujeito não diz isso, não é porque eu estava muito apressado para o trabalho. Então o trabalho espere. O trabalho espere. Pode ser vir para a igreja. Se começar a briga, vindo para a igreja, só saia quando resolver. Porque a Bíblia diz que ele não vai receber nem a tua oferta. O Senhor não tem problema com conflito. Ele tinha um conosco. Mas como ele é o cabeça, sabe o que ele fez? Resolveu. Resolva. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti pela Tua palavra. E ao mesmo tempo, Senhor Deus, nós tememos e trememos a respeito daquilo que nós ouvimos agora. Ajude-nos a resolver os problemas da nossa casa. A não sermos negligentes, nem briguentos, mas sábios, firmes, resolvedores de problemas, como o Senhor é. Dá-nos a inteligência, a sabedoria, o discernimento necessário e a coragem para isso. Quando nós não tivermos, Senhor Deus, quando nós não soubermos nem para onde buscar, busquemos de Ti em oração. E se for necessário, que busquemos a sabedoria que o Senhor deu à Tua igreja, por meio dos seus pastores. Despede-nos em paz agora, Senhor, para as nossas casas. Que nós possamos voltar debaixo da Tua proteção e graça, todas as famílias que estão aqui. E que amanhã possamos celebrar a maior paz que o mundo já viu. A paz da criatura com o seu Criador. É o que nós queremos te dizer amanhã, celebrando Cristo e este crucificado. Amém.